Palavra dessa noite, parte 2 da palavra ministrada hoje pela manhã. Se você não pôde estar conosco hoje de manhã, assista a mensagem que está lá no YouTube, vai entrar essa semana, a parte 1 dessa mensagem. Você certamente será muito abençoado pela palavra que foi compartilhada. E eu quero entrar agora na parte 2 dessa mensagem, vivendo uma bênção tríplice, bênção sobre a minha vida, bênção sobre a minha família e bênção sobre a nossa igreja. O tema da mensagem dessa noite é uma exortação dura, mas necessária. Uma exortação dura, mas necessária. Quero ler com você o texto que está em Mateus capítulo 8, vamos para lá? Mateus capítulo número 8, nós vamos fazer a leitura do versículo 1, depois nós vamos pular para o 5 e vamos até o 13. Mateus capítulo 8, versículo número 1, e mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, eu quero ler esse texto com você e que o Senhor fale com você de uma maneira especial em nome de Jesus, amém? Senhor te abençoe. Vamos lá, Mateus 8, versículo 1, a palavra diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Agora vem comigo no versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus lhe disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, obrigado pela palavra lida, e que o Senhor agora fale conosco. Como o irmão Adeilton orou, Senhor, que seja o teu Espírito Santo ministrando no nosso coração. Senhor, abençoe a vida da tua igreja, abra os corações. Senhor, que cada coração esteja sedento para receber a tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, uma exortação dura, mas necessária. Esse é um texto que a gente poderia trabalhar de diversas maneiras. A gente poderia, Natane, falar sobre a cura. Nós poderíamos falar, Eric, sobre a fé do centurião. Poderíamos falar sobre a declaração de Jesus. São tantas coisas nesse texto, Leandro, que a gente poderia fazer uma série de mensagens só sobre ele. Mas eu quero me ater com você aqui nessa noite, ao que Jesus fala no final desse texto. E eu quero começar já indo direto ao assunto com você. Primeiro ponto da mensagem: vivendo com um Deus que prepara mesas. Primeiro tópico dessa mensagem: vivendo com um Deus que prepara mesas. Quando a gente olha para a palavra, Antigo e Novo Testamento, nós percebemos que mesa é um dos elementos mais importantes da vida com Deus. Mesa aparece demais. E nada melhor do que uma noite de ceia para pregar sobre mesa. Então temos uma mesa linda aqui nessa noite, vou usá-la como ilustração nessa palavra. Mesa aparece em diversos textos, e a mesa ela tem um significado para a nossa fé que a gente nunca pode ignorar.
Mesa é um elemento importante para nós. Mesa na Bíblia aparece em diversas ocasiões, em diversos contextos. Contextos de dificuldade, contextos de festa, contextos de tristeza, de alegria, de enfermidade, de saúde. A mesa aparece em todo momento. E aparece da seguinte maneira, William: Deus prepara mesas. Nosso Deus prepara a mesa. É interessante isso, né? A Zelinha semana passada estava ministrando aqui, teve uma hora que ela falou sobre Colosso, e ela fala daquela cidade que tinha muitas religiões, misturas de religiões, e ela fala sobre como cada Deus de cada religião é apresentado. E é interessante que quando a gente olha para a palavra, o nosso Deus é um Deus que prepara mesas. Isso é muito curioso para nós, e a gente não pode ignorar isso. Deus prepara a mesa. E aí eu trago 3 destaques aqui para a gente começar nessa noite. Mesa é ambiente de cura, mesa é ambiente de honra e mesa é ambiente de exortação e de crescimento. Mesa é ambiente de cura, é ambiente de honra e é ambiente de exortação. Na palavra nós vemos o Salmo 23, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e aí vai o Salmo todo. No final, Davi vai declarar o seguinte, que o Senhor prepara uma mesa diante dos seus adversários. Amados, a trajetória toda aconteceu. E aí, Maurício, o Senhor prepara uma mesa no final, e ali a gente vê que a unção do Senhor é derramada sobre o salmista, ele declara que o Senhor unge a cabeça dele com óleo. A mesa ali, Douglas, depois de toda a trajetória, depois de todo momento feliz, momento triste, pastos verdejantes, vale da sombra da morte, no final, Xande, uma mesa preparada, refrigério, cura, honra, crescimento. A mesa era o lugar onde os filhos eram educados e ensinados. Os pais, é um costume que eu tenho certeza que você tem na sua casa, que na hora de comer todo mundo senta na mesa junto, ninguém aqui almoça na frente da televisão, ninguém aqui almoça na correria, né? Todo mundo senta na mesa não, né, gente? Sentar na mesa é feio, senta na cadeira, à mesa, para estar juntos ali. A gente sabe que na correria nem sempre dá, né? Mas era comum naquele tempo os filhos se assentarem ao redor da mesa com o pai, com a mãe. Geralmente o pai ficava na cabeceira da mesa ali, e o pai era quem orientava, educava os filhos durante aquele momento de reunião. Mesa era ambiente de correção, mesa era ambiente de acertos, mesa era ambiente de crescimento, ambiente de comunhão plena. O nosso Deus é um Deus que prepara mesa. O princípio da mesa que a gente aprende na palavra é o princípio de que o Senhor quer comunhão conosco. O Senhor quer comunhão conosco. Shirley, Deus prepara uma mesa para nós. Olha que coisa maravilhosa. Amados, olha para dentro de você, olha para a sua vida, olha para a minha vida, a gente se conhece bem. Meu Deus do céu, eu não sou digno. É como declara o centurião. Vamos para a palavra? Olha o que diz aí o centurião no versículo número 8. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 8, que vai dizer: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as nossas vidas, nós somos como aquele maltrapilho, como aquele homem, aquela mulher que necessita de uma ação de alguém mais forte do que nós, porque nós não nos bastamos, nós não somos suficientes, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a palavra do Senhor diz que quando Ele prepara uma mesa, Ele não vai buscar os perfeitos, Ele não vai buscar os foras de série, Ele não vai buscar os diferenciados, Ele pega homens e mulheres comuns e chama para a mesa ao redor juntamente com Ele. A mesa é para os que precisam de Deus.
A mesa não é para aqueles que se julgam dignos, a mesa é para aqueles que reconhecem vitória. Senhor, eu não sou digno de nada. A mesa é, Vilma, para aqueles que reconhecem, Senhor, eu não sou digno de tê-lo na minha vida, e o Senhor prepara uma mesa para nós. Quem já viu alguém preparando a mesa sabe o quanto é constrangedor ficar parado sem ajudar com nada, né? A gente vai vendo a pessoa preparando a mesa, Pedro, e aí ela coloca lá a toalha, coloca o prato, e aí se você vê a pessoa arrumando, você já fica já, né, mexido, falou, quer uma ajuda com alguma coisa aí, né? Eu posso te ajudar, quer que pega um copo, quer que pega um talher, porque a gente quer ajudar. Só que nada mais constrangedor em amor, quando a pessoa vira para nós e fala assim, fica aí e só vem quando estiver pronto. A gente se sente honrado demais, a gente se sente tão cuidado, Vanizinha, a gente olha e fala assim, nossa, que zelo, e a gente quer mexer, não, fica aí. Aí o Eric está preparando a mesa, a Tatiane olha e fala assim, eu vou te ajudar, o Eric fala, fica aí, só vem quando estiver pronto, só vem quando o pão de queijo estiver na mesa, o cafezinho, só vem quando estiver pronto o negócio, e aí depois a gente é chamado, vem que a mesa está pronta, é só sentar, comer e desfrutar. Deus prepara mesas, nosso Deus é o Deus que prepara a mesa, nosso Deus é um Deus que nos reúne. Se Deus é Deus que prepara a mesa, isso significa para nós o seguinte, Karina, o Senhor quer nos reunir, o Senhor quer nos juntar, é propósito de Deus, Leda, pegar você, a irmã Beth, o Matias, o Ricão, a Jéssica, o Ricardo, a Cristina, a Natane, eu, todos nós, e juntar ao redor da mesa, é propósito de Deus nos reunir. Deus prepara uma mesa e nos chama para estarmos juntos. Nosso Deus é um Deus que nos ajunta. Nosso Deus é um Deus que nos coloca um do lado do outro. O ambiente da mesa é um perfeito exemplo de como Deus faz isso conosco. Aleluia! Mesa é ambiente de alegria transbordante. Mesa, imagina aquela mesa de Natal maravilhosa na tua casa, oh glória a Deus, né? Oh meu Deus, aquele Chester, aquele tender, aquele rango gostoso ao redor da mesa, e é esse o símbolo que a Bíblia apresenta a nossa comunhão com Deus, mesa com alimento e celebração. Eu quero levar você a pensar nisso, meu querido, minha querida. Já parou para pensar, Guilherme, como que Jesus institui a renovação da nossa aliança com Deus? Não é com uma corrente de oração de 24 horas, todo respeito, é bênção e é maravilhoso, mas não foi assim que ele escolheu. Ele não escolheu renovar a aliança dele conosco, Adeilton, falando para a gente ficar acampado no monte 30 dias. Ele não escolheu, Edmilson, renovar a aliança conosco, mandando a gente caminhar ajoelhado daqui até Volta Redonda. Não foi isso que ele fez. Ele estabeleceu uma mesa posta com cálice, pão, comida e celebração. As ceias iniciais na história da igreja, não sei se você sabia dessa, era banquete. A gente agora não tem como fazer mais, né? Que a igreja cresceu, né? Imagina só, Karen, fazer um banquete aqui para todo mundo aqui, ia ser maravilhoso. Mas a ceia nos primeiros anos da igreja, o povo saía de barriga cheia, porque era festa, era pegar o pão e comer pão mesmo, era beber ali o cálice, era alegria, porque o Senhor instituiu, renova-se a aliança, renovando a alegria. É por isso que a gente vive feliz. É por isso que o cristão é feliz, é por isso que o Senhor nos quer feliz, porque Ele escolhe renovar a aliança conosco, preparando uma mesa e nos chamando para comer com Ele. Tem convite melhor do que alguém chamar você para almoçar na casa dela, ou não é verdade? Ou coisa gostosa. Vem na minha casa comer comigo, vem na minha casa tomar um café, meu Deus, que honra, que alegria. Nosso Deus estabelece o princípio da mesa. E aí eu falo para você uma coisa, o princípio da mesa é dedicação e entrega total. É do nosso tempo isso, né? A gente se senta na mesa ali, cada um pega um celular, né? Aqui também não acontece isso que eu sei, mas lá em Valença, Gabriela, é um tal de sentar na mesa e cada um, na mesa não, você entendeu? É sentar ao redor da mesa, cada um pegar o seu celular e ficar ali, né? Cada um no seu mundinho. No Rio de Janeiro isso não acontece, né? Graças a Deus, o pessoal aqui vai sentar ao redor da mesa, coloca o celular na sala e só atenção. Mas nos tempos do Senhor, sentar ao redor da mesa ali, era dedicação, Rafael, exclusiva, não tinha distração, não tinha celular, não tinha nada disso, ou seja, assentar à mesa é olho no olho com todo mundo, dedicação total, agora eu estou aqui só para você.
Esse é o símbolo da mesa. O princípio da mesa que o Senhor estabelece conosco é essa comunhão. O Senhor quer estar no ambiente conosco, olhando para nós, Camille, olhando de frente para nós, e uma dedicação exclusiva. Não tem distração, não tem outra preocupação, é comida, celebração e comunhão. É a mesa que o Senhor estabelece para nós. E a gente precisa trazer o princípio da mesa para a nossa vida. Precisamos trazer o princípio da mesa para o nosso dia a dia. Porque mesa significa, eu me importo com você e te quero perto de mim. Você pode repetir comigo? Diga assim: o meu Senhor é um Deus que prepara mesas. Nosso Deus é um Deus que prepara mesas. Às vezes a gente não para pensar e refletir sobre essas coisas tão simples da palavra. Jesus, prestes a ser morto ali, Alessandra, e prestes a ser preso, e ele organiza uma ceia. Ele podia pegar, e ele fez realmente, subir para o monte para orar com os discípulos. Ele poderia, ricão, só ficar naquele momento, vamos orar e agora eu vou ser preso, acabou, vamos seguir. Só que ele faz questão de arrumar uma mesa e cear com os seus discípulos. Ele faz questão de organizar uma mesa. E aí a segunda coisa que eu quero falar com você nessa palavra, para a gente começar a aprofundar aqui, a bênção tríplice da mesa de Deus. A bênção tríplice da mesa de Deus. E aí eu quero ler aqui com você o versículo número 10 do texto que a gente leu aqui de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 10, a palavra vai dizer isso: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. 11 agora: digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa. Tomarão lugar à mesa. E aí ele vai seguir com a fala dele, a gente já vai retomar aqui. Mesa é bênção, mesa é alegria. E o que significa viver uma bênção tríplice, trazendo o princípio da mesa para a nossa vida? A primeira coisa que eu destaco aqui é uma mesa para a minha vida. Uma mesa para a minha vida. Agora você não vai pensar em ninguém, você vai pensar em você. Trazer esse entendimento, Gabriel, eu preciso viver o princípio da mesa na minha vida individualmente. O Senhor tem uma mesa primeiro para mim, com Ele. Nós precisamos trazer esse princípio para a nossa vida. Se mesa é tempo de comunhão, é tempo de alegria, é tempo de cura, é tempo de honra, de exortação e de crescimento, eu preciso, irmã Beth, trazer esse princípio para viver na minha vida com Deus. Eu preciso viver o princípio da mesa, Letícia, eu e o meu Senhor. Eu preciso viver o princípio da mesa, Tiago, na minha vida em primeiro lugar. Qual é o tempo de mesa que temos dedicado a viver com Deus? É por isso que nós falamos tanto sobre tempo de qualidade. Se o nosso Deus é um Deus que prepara mesas, Marcos, para nós todos os dias, é sinal de que todo dia o Senhor nos espera à mesa. Imagina você, a mesa está preparada. Qual é o tempo de qualidade que temos dedicado a viver, Adriana, nessa mesa com Deus? Qual é o tempo que nós temos dedicado a viver isso com o nosso Senhor? Eu preciso trazer o princípio da mesa para a minha vida individual com Deus. Uma segunda coisa ainda, quando falamos sobre bênção tríplice, e aqui eu quero dedicar um tempo um pouco melhor, uma mesa para a minha família. O princípio da mesa precisa tocar a sua família, a minha família. Eu preciso trazer esse princípio. Qual é o princípio da mesa? Dedicação, entrega e comunhão total. Onde o Senhor é celebrado e nós crescemos juntos, nos fortalecemos. Uma mesa para a minha família. Mesa conecta corações. Mesa faz com que pessoas que estão ao redor dela cresçam juntas. Quando eu me sento à mesa com Natane e com Bernardo, nós conectamos nossos corações, estamos ligados uns aos outros no Senhor e há crescimento, honra, cura e fortalecimento. Quando discernimos bem as bênçãos que Deus tem para nós, olhamos para isso com carinho. Quando a gente entende que a mesa é o lugar de bênção, eu não posso ignorar isso. Se na mesa com Deus o coração se conecta com Ele, em nossa mesa, em casa, o princípio gera isso em família.
os nossos corações são conectados à restauração, fortalecimento de vínculos. É onde o filho olha para o pai, é onde a mãe olha para o filho, os irmãos olham um para o outro, e aí vem destruído. Imagina você, vamos ilustrar isso, o ricão fechou a barbearia, e aí depois de um dia desgastante de trabalho, ele chega em casa, e ele está moído, cansado, desgastado, e aí ele entra em casa, encontra ali a Jéssica, encontra o Isaac. Quando eles se sentam à mesa, a comunhão da família ligada no Senhor recarrega a vida do ricão, abençoa a vida do ricão, e ali o filho olha para o pai e declara uma palavra de bênção para o pai, a esposa para o esposo para a esposa, e ali as importâncias são recalibradas. O ricão olha e ele entende: eu tenho importância na vida da minha família, a minha esposa tem importância na minha vida, o nosso filho é um presente de Deus, é um tesouro do Senhor, a família é fortalecida, e quando o ambiente da mesa acaba, todos saem mais fortes. Quando a gente está junto na mesa, essa comunhão, ela é estabelecida, a gente se assenta juntos, somos fortalecidos juntos e saímos diferentes. É na mesa que cada peça da família se junta, e quando isso acontece, somos lembrados do nosso valor. Às vezes você vem lá de fora, cansado, desgastado, mas é na mesa que você olha e você se lembra: eu tenho um propósito de Deus na minha vida e na minha família, o Senhor estabeleceu isso aqui. O Senhor estabeleceu isso aqui. E aí eu faço uma pergunta para nós: o quanto temos dedicado de tempo de mesa, princípio de mesa, com a nossa família? Eu não vou falar aqui para todo dia você preparar um mesão, reunir todo mundo, sentar junto, não é isso, mas será que no mês, quantas vezes a gente será que não consegue preparar um ambiente de mesa para viver com a nossa família? Sabe, mas um ambiente de mesa com qualidade. Às vezes na correria do seu dia, talvez você nem ora para almoçar antes, oh meu Deus, até esqueci de orar, misericórdia. Só que naquele dia de mesa, preparou a mesa, o Pedro e a Camille, casado com 5 filhos, reúne todo mundo ao redor da mesa, chama a família, e aí reúne ali na mesa. Durante a semana, o Pedro na correria, a Camille na correria, só que aquele dia é dia de mesa, estabeleci. Sábado, terceiro sábado, dia de mesa, lancei, pega aí, brincadeira. Reuniu, só que ali agora é uma reunião diferente. Aí, dos 5, o mais velho tem 10 anos e o mais novo tem 5 anos, 4 anos, não sei qual é a idade, escadinha, reúne todo mundo, e aí aquele dia a família sabe, hoje é dia de mesa, e aí naquele dia todo mundo dá a mão, fala: nós vamos orar agradecendo pelo alimento. E aí o Pedro, como pai, vai virar para o filho, vai virar para a esposa e vai falar: o alimento na mesa é bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí, antes de orar, a Camille vai levantar e vai falar para os filhos: olha, vamos agradecer, porque a nossa família é projeto de Deus também. E aí a oração acontece. Sabe o que vai gerar com o decorrer do tempo? Os anos vão passando, e os 5 filhos vão crescer com aquele pensamento: a mesa criou um lar forte, a mesa estabeleceu uma família forte. E aí sabe o que vai acontecer? Eles vão levar para a família deles depois. Vai estabelecer o dia da mesa, e aquele dia vai trazer ali um pensamento: olha, nosso Deus é o Deus que cuida de cada área da nossa vida. Se eu estou comendo bife ou se eu estou comendo ovo, Deus é bom em todo tempo. Se a mesa está farta ou se a mesa está ali, aquele pão com língua e água, o Senhor está cuidando de todas as coisas. E aí quando a mesa estiver mais recheada, mais gostosa, mais preparada, o Senhor que foi bom naquele dia, é bom hoje também. A mesa vai fortalecer a família, vai fortalecer as relações e principalmente a comunhão com o Senhor. Traga o princípio da mesa para a sua família. Se o Senhor prepara uma mesa para nós, é sinal que Ele quer também que a gente prepare mesa para aqueles que estão ao nosso lado. O princípio da mesa tem que ser vivido. E eu quero fechar ainda o segundo ponto da mensagem com uma mesa para a nossa igreja. Se tem uma das coisas que eu fico feliz de ouvir, é que a igreja metodista em freguesia é uma igreja acolhedora. Isso é algo que me alegra. Isso é algo que me alegra. Eu tenho certeza que deve alegrar o coração de vocês. Como é bom quando alguém entra e fala assim: olha, eu me senti tão acolhido lá, isso para nós é maravilhoso, isso para nós é maravilhoso. Quando a Shirley dá o testemunho falando que ficou, porque aqui sentiu acolhido, isso alegra e aquece meu coração, isso é maravilhoso. E eu digo para você, isso é bíblico. O Senhor quer que nós tenhamos riqueza na mesa. É como eu preguei aqui já outras oportunidades. O propósito de Deus, Larissa, para nós é o seguinte: a igreja precisa ter riqueza no púlpito
e riqueza na mesa. Riqueza no púlpito, palavra com fidelidade. Palavra de Deus, não é a opinião do homem aqui. Minha opinião não interessa em nada. Embora minha opinião sobre futebol é melhor que a maioria de todo mundo aqui. Mas vamos pular essa parte. Minha opinião não interessa. Minha opinião não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. Riqueza no púlpito, palavra está sendo pregada. Eu venho para cá e sou alimentado. Riqueza no púlpito, obrigação. Só que a igreja não pode se contentar só com isso. Tem que ter riqueza na mesa também. Sabe o que é isso? A igreja que é forte na doutrina, é forte também, Matias, no relacionamento. A igreja que é forte na palavra, Gabriel, é forte também na aliança, no relacionamento. A igreja que é forte, Douglas, no entendimento da palavra, é uma igreja que ama também. A igreja precisa viver o princípio da mesa. Você já reparou que aqui tudo é motivo para fazer um café e celebrar, né? A gente aqui gosta de comer, celebrar, né? Comer com moderação, né, Gabriela? Sem gula, porque gula é pecado, né? Mas a gente come com cuidado, cautela, zelo e temor. Mas é uma igreja que ama a comunhão. A igreja ama porque entendemos, a mesa não é um momento inútil. A mesa não é um momento, vai ter uma comunhão lá na igreja, lá vai quem quer. Não, esse momento para nós é tão importante quanto um culto de louvor e adoração. Porque ali a gente conversa, ali os corações são abertos, ali a gente conhece as demandas, ali a gente vai conhecendo um ao outro, riqueza na mesa. A igreja precisa viver isso também. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a comunidade na mesa, nossa reunião de quinta-feira, que é isso. A gente conversa ao redor da mesa, compartilha testemunhos e no final come, comunhão. Há um propósito disso do Senhor para nós. E o resultado é exatamente isso. Riqueza no púlpito, riqueza na mesa. Líder de ministério, promova isso no seu ministério. Líder de célula, promova isso na tua célula. E me chama, conta comigo, estarei aí para te ajudar. Vamos estabelecer o princípio da mesa. A nossa igreja precisa viver isso. Quando a igreja vive o princípio da mesa na vida dela, nos tornamos relacionais, nos tornamos de fato interessados na vida uns dos outros e nos tornamos empenhados em crescer nisso cada dia a mais. Olha que coisa maravilhosa. Relacionais, nos interessamos de verdade e crescemos juntos, porque quando eu sei que o Tiago está passando uma dificuldade, aquela causa agora é minha também. Nós vamos crescer juntos. Princípio da mesa. E eu fecho essa palavra agora com a exortação. Você ouviu que o tema da mensagem é uma exortação dura, mas necessária. Terceiro e último ponto da mensagem, não perca o seu lugar na mesa. E aí eu quero ler com você novamente o versículo 11. A declaração de Jesus perante a fé do centurião. Jesus vai dizer assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando Jesus faz essa declaração precisa ser bem analisada por nós, porque traz uma exortação importante. A primeira parte, quando ele fala aqui, Karen, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, é o seguinte: Jesus está falando para um público judeu naquele momento, e ele está falando, tem gente que não é descendente de Abraão no sangue, mas que vai encontrar Jesus e vai se entregar a ele e vai tomar o lugar à mesa. Como que eu me sento à mesa, Jéssica? Quando eu me conecto a Cristo, quando eu tenho uma vida com Cristo, aí eu tomo o meu lugar à mesa. Cornélio fez isso. Cornélio sentou à mesa com Jesus. Só que aí, Eric, é o seguinte, Jesus vai falar também de uma outra situação. Vai ter pessoas que vão perder o lugar na mesa. Terão pessoas que perderão o lugar na mesa. E aí Jesus vai falar que eles serão lançados nas trevas. E a gente vai entender essa expressão aqui agora, porque ela é importante para nós. Eu vou pedir para você acompanhar comigo com muita atenção. O que lemos nesse texto aqui, que nós acabamos de encontrar, é um princípio importante. Quem é que perde o lugar à mesa? Perde o lugar à mesa aqueles que a desprezam. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos um homem que entendeu: eu não sou digno, não. Fala, meu servo será curado lá, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Essa é a conduta de quem tem o seu lugar à mesa, da pessoa que se achega à mesa. Como que eu me achego à mesa? Entendendo que é tudo pela graça e bondade do Senhor. Isso me coloca na mesa. Isso me pega e me coloca ali ao redor da mesa. Só que quando eu perco o lugar à mesa, é porque eu me perdi dentro de mim mesmo.
é porque eu me perdi na minha ideia sobre mim mesmo e eu acabo me perdendo também nos meus pecados. Ninguém perde o lugar à mesa por ela estar cheia demais. A mesa sempre tem lugar para mais um. E na mesa de Deus há lugar para todos aqueles que se achegam. Quem perde o lugar à mesa é aquele que pensa que não precisa dela mais. Muitas pessoas perdem o lugar à mesa porque passaram a confiar demais em si mesmo. Isso nos faz perder o lugar à mesa. Quando a gente passa a pensar que nós já atingimos um nível que agora nós estamos voando, aí o lugar na mesa vai se perdendo, e eu mesmo me retiro dela, porque na mesa de Deus eu vou me retirando. Quando eu penso que eu me resolvo, eu dou direção à minha vida sozinho, e aí quando a gente olha para esse texto, a gente vê, como falei anteriormente, o ambiente da mesa é um ambiente de entrega total, e aí a gente pode usar o exemplo aqui de Saul. Perde o lugar à mesa todo aquele que deixa de ser ensinável. Saul tinha lugar à mesa do Senhor, mas no momento que ele fecha o coração para o ensinamento, para conhecer o Senhor, ele perde o lugar à mesa. O Espírito Santo se retira de Saul e ele perde o lugar à mesa do Senhor. Perde o lugar à mesa do Senhor quem despreza o tempo com Deus. Perde o lugar à mesa com o Senhor quem despreza o ensinamento, o aprendizado, a revelação que vem do alto. E aí, quando a gente olha para o texto, eu percebo aqui algo que eu destaco também para vocês: ninguém permanece na mesa por obrigação. Obrigação não mantém ninguém na mesa para sempre. Quando a gente olha que a gente começa a caminhar por obrigação, a gente tem que se atentar, Deilton, porque isso é um perigo. Eu não tenho que fazer o que faço por obrigação. Eu tenho que fazer o que faço porque eu entendi a importância daquilo. A obrigação vai colocar limite no nosso tempo na mesa. Mesa é lugar onde só permanece aquele que deseja o Senhor de todo o coração. Aquele que entendeu. Não tem lugar melhor do que essa mesa, não. Maurício, não tem lugar melhor do que essa mesa, não. Vanizinha, não tem lugar melhor do que essa mesa, não. E a gente anseia por ela todos os dias. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu te quero. E aí, quando a gente olha para o final do versículo 12, ali haverá choro e ranger de dentes. O que isso significa? Significa essa expressão. Choro que aparece nesse texto é um tipo de choro bem interessante, porque a gente pode chorar por diversos motivos, não é verdade? Hoje aqui de manhã eu dei uma chorada, né? Hoje aconteceu um fato raro aqui, né? Não consegui segurar as lágrimas, não. Só que eu chorei por gratidão a Deus por algo que Ele fez na minha vida. Só que tem hora que o Bernardo, por exemplo, lá em casa chora porque ele quer pôr o dedo na tomada e não pode pôr o dedo na tomada. Aí ele chora porque ele quer pôr o dedo e não pode. Aí a gente vai lá e não deixa. Aí tem um tipo de choro diferente. Qual é o choro que aparece aqui nesse texto? O choro que aparece aqui nesse texto não se trata de um choro arrependido, sabe? Olha, eu perdi o lugar à mesa, estou chorando porque eu me arrependo do que eu fiz. Não é esse tipo de choro que aparece aqui, porque o choro de arrependimento nos coloca de volta na mesa. Então isso daqui a gente tem que entender bem. Arrependimento nos recoloca. Então que choro é esse que aparece aqui? É o choro de infelicidade. Interessante isso aqui. A palavra grega que é usada aqui nesse texto para se relatar ao choro significa infelicidade, teimosia de alguém que está perdendo coisas preciosas e continua fechado para enxergar que está se afundando. Esse é o significado desse choro. Sabe aquela pessoa que está se afundando e não abre os olhos para entender o que é que está levando ela àquela ruína? E o choro que aparece nesse texto é o choro do coração fechado. Perdeu o lugar à mesa, está infeliz, está com vazio na vida, está vendo que está afundando, mas continua fechado. O choro é de infelicidade. Eu quero algo que eu não tenho, eu preciso de algo que está faltando em mim, mas o coração está fechado para saber o que é. Esse é o choro que aparece aqui. O choro de alguém que se fechou. E aí, quando a gente olha para isso, trata-se de algo que nos leva à ruína e a gente não aprende, não percebe. E o ranger de dentes? O ranger de dentes que aparece aqui significa ira e dor. É uma dor profunda, é um choro de infelicidade porque falta algo e eu não estou com o coração aberto para saber o que é que está faltando e aquilo vai me afastando da mesa, e o ranger de dentes é uma dor, uma ira consigo mesmo que não passa. É uma inquietação espiritual terrível. A pessoa se fechou para Deus e não quer nem saber de olhar para Ele. Isso é o que nos afasta da mesa.
E aí é como diz naquela frase, né? Um vazio do tamanho de Deus que não se sabe com que preencher. Somente a comunhão com Deus. Eu quero fechar essa palavra então dizendo para você o seguinte: Deus é um Deus que prepara a mesa. Mesa é lugar de honra, de cuidado, de zelo, de amor. Deus quer você nessa mesa. Deus quer você nessa mesa. Pastor, como que eu me coloco nessa mesa? O centurião aqui tem a resposta para você. Fé e entrega. Senhor, eu quero sentar nessa mesa, o que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Começa se entregando. Começa se entregando, se lançando. Senhor, eu te quero. Eu preciso, eu entendi o valor dessa mesa, eu quero. Se você já vai ser colocado nessa mesa automaticamente, o Senhor vai já te aconchegar ali. Vem ao redor da mesa aqui comigo aqui. Mas o que é que me afasta dessa mesa? Me afasta dessa mesa quando eu fecho os meus olhos para as verdades de Deus para a minha vida. Quando eu fecho os meus ouvidos para não ouvir mais a tudo aquilo que o Senhor tem para me ensinar. Quando eu vou me isolando da comunhão com Deus, eu começo a deixar de orar, eu começo a deixar de ler a palavra, eu começo a deixar de buscar ao Senhor. Se eu não abrir os meus olhos, eu vou perdendo meu lugar à mesa. E as preocupações vão me dominando, e o choro que vem não é do arrependimento, mas é o choro de tá me faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu também não quero ouvir o que é que está me faltando, eu quero eu mesmo descobrir. E isso vai nos isolando da mesa. Não perca o seu lugar à mesa com o Senhor. Hoje temos aqui a mesa preparada, a ceia do Senhor está preparada para nós, que nós possamos nos achegar e viver essa mesa não somente agora, mas na minha vida, na minha família, na nossa igreja, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?